Pod In Mentorando com Elas. Olá, mulheres inspiradoras, sejam bem-vindas a mais um episódio desse podcast que se chama Pod In Mentorando com Elas. Essa ferramenta que ele é uma ponte de conhecimento, de mentoria, até você que está aí ao outro lado. Eu sou a Carla Lobato, Master Business Coach Sistêmica, e estou aqui para fazer parte dessa mesa, junto com a minha parceira e junto com a convidada. Eu sou Edneia Rauta, jornalista, assessora de comunicação, e estou aqui também para a gente levar muito conteúdo, muita informação sobre esse universo do empreender feminino para todo mundo. E hoje eu quero começar agradecendo as parcerias que a gente tem lá de trás, desde o nosso primeiro episódio. A Jana Vieira, ela que é personal beauty, a Cris Maia, que é a nossa cabeleireira, que faz esse cabelo maravilhoso do estúdio Hair Design, a Marcela Cardoso, nossa advogada, muito obrigada meninas pela parceria. E a nossa querida Rúbia Covel, ela que é patrocinadora do nosso Pod In Mentorando com Elas, nossa primeira patrocinadora, e convido você também, se quiser se tornar patrocinador e apoiar o empreender feminino, está super convidado. E para a gente dar continuidade aí ao nosso episódio, nós temos uma convidada muito bacana que vai falar, mulher tem essa inquietude, tem essa curiosidade, às vezes um pouquinho mais aguçada do que os homens, e é sobre isso que a gente vai falar, e também sobre eventos, essa área que movimenta outras áreas, universo aí de empresários, né, trabalhando essa questão de eventos, grandes eventos e a realização deles. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Carla. Obrigada, Edneia, pelo convite. Estou bem ansiosa e otimista aí com o nosso bate-papo hoje. Obrigada, Marina, por ter aceitado estar aqui com a gente, trazendo todo esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui. E eu vou aproveitar e apresentar a Marina, ela que é formada em marketing, pós-graduada em administração estratégica, tem MBA em coaching e gestão políticas públicas municipais, além de ser psicanalista. Ela é empresária, mentora, idealizadora do Conecta Mais, um movimento com foco em desenvolvimento, inovação e conexão humanas, que já impactou milhares de pessoas. Ela é ou não é uma pessoa curiosa e inquieta? Altamente. Calma. Ela atua na área de comunicação estratégica, liderança, eventos, inovação, network e desenvolvimento humano. Ufa! Marina, conta um pouquinho sobre essa tua trajetória profissional. A minha trajetória ela é bem cheia de altos e baixos, assim, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, tive diversas questões familiares, enfim. E aí, meu primeiro emprego foi aos 14 anos. E aí, depois, eu comecei a trabalhar numa empresa que prestava serviço para a Assembleia Legislativa. Comecei a me envolver um pouco com a política, né? Então, assim que eu me formei no ensino médio, eu comecei a estudar Direito. E fui até o final, só não finalizei. Olha! E acabei migrando para o marketing, porque era a área que eu tinha mais compatibilidade. Era super desenvolta nas redes sociais e ainda não era nem novidade. Era tudo muito novidade aqui, né? E resolvi trabalhar só atendendo políticos. Então, eu comecei a trabalhar em campanhas políticas, tive um período sabático na Bahia, e aí trabalhei lá em eventos também. Então, comecei com essa parte de comunicação e eventos, né, levando os dois juntos. E aí, quando eu tive uma inquietação um pouco maior, eu estava no serviço público e achei que precisava de algo para melhorar a comunicação geral, assim. E aí resolvi fazer um evento. Foi onde eu comecei a carreira dos eventos mesmo, meus, né? Que até então eu atendi eventos de outras pessoas. Sim. Ô, Marina, essa tua fala aí no final justifica essa tua frase que você disse nas nossas pesquisas: carrego uma inquietude criativa desde sempre, se não existe, eu crio. Foi daí que você fez isso? Sim. Explica um pouco para as mulheres também aí que estão nos assistindo, e homens, nosso público, de que forma essa inquietude te moveu para frente e de que forma também você
aproveitou toda a expertise que fazer campanha política tem toda uma particularidade, né? Tem toda uma linguagem, uma comunicação, para que você criasse esse evento que logo, logo estaremos aí na Grande Florianópolis com ele bombando, né? É que eu penso não, né? Acredito que existem 2 tipos de inquietação, né? A inquietação tóxica, aquela que te dá aquela ansiedade, te agita demais, e tem a inquietação com propósito. Então, quando nós temos essa inquietação com propósito, a gente se move em direção de algo, né? Então, acredito que é isso. E aí, quando eu busco algo que eu não encontro, eu penso uma forma de criar aquilo. E naquele momento, eu buscava isso, um movimento, um evento, foi a ponte que eu usei para que melhorasse a comunicação. E aí, quando eu falo comunicação, não é só oratória, não é só gesticular, ter um posicionamento. É tu entender desde a tua comunicação interna, mesmo, porque a inquietude, ela também pede silêncio. Com certeza. Então, é importante tu ter esse silêncio, da inquietude para entender o que tu queres, e aí sim... Que ano mais ou menos foi isso que tu resolveu fazer isso? Foi em 2023 que eu fiz o primeiro Conecta. Então, qual é o nome, para que todos saibam, qual é o nome do evento, o que aborda esse evento aí que você criou, por que você aborda isso e não aborda aquilo? Em 2023, eu busquei criar um evento de comunicação. Então, começava com a comunicação interna, e aí depois a gente ia para os outros tipos de comunicação com o outro, liderança, e até comunicação com a imprensa, com políticos, enfim. E aí, em 2024, eu vi o resultado de 2023 extremamente positivo, mas precisava de algo a mais. Então, eu transformei ele no festival. Quantas pessoas passaram no primeiro evento? Em 2023 foram 750 pessoas. Ok. Foi um dia só, uma imersão, das 8 da manhã às 11 da noite, foi bem puxado. E 750 pessoas em plenária, né? E aí eu percebi que eu poderia ampliar, que eu poderia fazer um espaço, como eu tenho filha pequena, um espaço para família, um espaço para alimentação. Então eu transformei no festival, que a gente fez em 3 dias. Passaram mais de 10 mil pessoas nesses 3 dias. E a gente trouxe outros conteúdos que a gente entendeu que a comunicação é a base para tudo. Mas é importante traçar tendências, né? Então, em 2024, a gente trouxe marketing e negócios. E para 2025, a gente continua fazendo as mudanças da inquietação e aí nós transformamos num movimento. Então, o festival, ele deixou de ser apenas o festival, ele se transformou num movimento onde o festival, na verdade, é um ponto de convergência do que a gente faz durante o ano inteiro. E serão 3 dias de novo? Serão 2 dias. Serão 2 dias. Esse ano vai ser dias 12 e 13 de setembro. Acredito eu que a tua criatividade para olhar para esses eventos, para olhar para esse evento que é o Conecta Mais, né? Ela tem que estar muito aguçada, né? Não é só inquietude, mas também ser curiosa, porque o curioso, ele olha para coisa que os outros não olham. É muito, né? É muito incrível isso. Como é que tu trabalha a tua criatividade para fazer toda essa questão desta montagem de palestrantes, de espaço kids, alimentação? É um evento que começa de manhã e termina à noite, numa sexta e num sábado, né? Que vai ser o teu evento. Como é que tu... Eu acredito que é o olhar da mulher, né? A mulher tem essa visão ampliada e 360. Então, a gente pensa em tudo. Eu quero entender como que a família vai estar, eu quero entender como que as pessoas no palco vão estar se sentindo, desde como o palestrante se sente, como quem está assistindo. Então, eu acho que é um pouquinho do olhar feminino, mas claro que a criatividade é importante, né? Então, eu até não me acho uma pessoa super criativa, apesar de algumas pessoas falarem. Mas eu acredito que a gente está acompanhando o mundo, entendendo as tendências, as evoluções, o que aconteceu que deu certo, o que poderia ser melhor. Então, ter esse olhar... Curioso, né? Não, eu diria em movimento. Em movimento. Não ter aquele olhar fechado, entender que a gente pode fazer hoje dessa forma e amanhã ser diferente, tá tudo bem. E não é o olhar só pro o formato do evento em si, como que vai ser esse grande festival, né? Mas o que vai ser entregue ali, né? Porque eu acho que essas inovações, eventos, festivais, tem vários acontecendo em todos os lugares. Mas qual o diferencial do meu? Isso. O que é que eu vou trazer de diferente para atrair esse público, né? 10 mil pessoas passando em um evento de 3 dias. É um respeito, número, né? Exatamente. Mostra essa credibilidade, né? E é isso que a gente tem que estar
Aí você traz a minha inquietude de 2023, aí 2024 a inquietude me fez avançar para 3 dias, a inquietude me fez mudar o formato e trazer esse movimento agora em 2025, e é justamente essa inquietude, essa curiosidade que tem que fazer com que os negócios vão evoluindo. Talvez seja a alma que faça andar, né? É isso, e justamente essa inquietude faz a empresa crescer, a empresa evoluir e transformar também, né, Marina? E eu acredito exatamente nisso. A gente não foca apenas em fazer o evento crescer. A gente foca em trazer boas experiências para quem está lá dentro. A entrega, né? Exato. E em tudo que nós fazemos, a gente realmente se entrega pensando na experiência do outro. Né? Então, eu acredito que essa é a principal chave, assim, para a gente conseguir estar tendo esse crescimento, né? E assim, quais são as tuas estratégias dentro desse ramo aí? Porque é uma mulher jovem, né, que traz essa questão do empreender em movimento, está em movimento com o empreender em eventos. Aonde que você ou se desafia, ou onde que você procura apoio? É porque, como a gente está aqui mentorando, é importante as pessoas entenderem como é que é esse processo, né, da Marina de chegar de um evento com um número X, não ter medo de mudar, porque mudou de um dia para 3 dias, agora para 2 dias, o comprometimento é com a entrega, não com a quantidade de dias. Como que é essa construção, como é que funciona isso? Olha, é uma coisa muito... Eu acredito muito na intuição também, né? Óbvio que a gente faz muitos estudos, mas eu sigo muito meu feeling e a minha intuição. Se eu acredito que aquilo ali vai dar certo, vai dar certo. E se tiver tudo para dar errado, eu vou fazer dar certo. Então, eu acredito que a nossa resiliência é uma grande chave para isso, né? Mas as nossas mudanças a gente faz acontecer justamente nessa pesquisa, nessa análise, nesse entender o outro. Até quando vocês perguntaram ali de apoios, como é que a gente faz também, nós temos cotas de patrocínio. Todo evento tem cota de patrocínio. Claro. Mas eu vou dizer para vocês que 99% dos nossos patrocínios são diferentes uns dos outros. Por quê? A gente faz entregas diferentes, porque eu sento com o meu patrocinador e pergunto o que ele precisa para esse ano. O que ele está buscando? Está buscando posicionamento de marca? Ele está buscando treinamento de equipe? O que ele busca? E aí eu entrego para ele a necessidade que ele tem. Então, a cota pode ser a mesma de um e de outro, mas as entregas são diferentes. Porque talvez a Carla queira ir lá, o Podinho quer ir e colocar invisibilidade. Ou talvez ele queira só trazer treinamento para o núcleo dele, né? Então a gente entende o que cada um precisa para daí sim entregar. Então eu acredito que é essa personalização mesmo, esse cuidado, esse carinho de entender que cada um tem uma demanda e uma necessidade e a gente tenta suprir. Obviamente não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo de forma igual. Então a gente tenta fazer esse direcionamento. É muito interessante, né? Porque isso se aplica em todos os negócios, né? Tá aí empreendendo nas diferentes áreas, mas está pensando na entrega. Você falou muito, né, dessa entrega. O que é que eu vou entregar para o meu público, né? O que é que ele está buscando? E agora com os patrocinadores, ainda mais. Novamente, a entrega. É uma preocupação e eu acho que é esse o grande foco de quem empreende, né? Qual a entrega que eu vou dar para o meu cliente? O que ele vai achar desse meu produto novo? As tentativas, aí a gente faz um compilado gigante, né, de falas aí da Marina, justamente adequações, mudanças, o que percebeu, o que poderia fazer diferente. E está aí organizando mais um grande evento que movimenta a economia, que movimenta outros empresários. Às vezes a gente vai em um evento e pensa, não, tá aqui a tenda armada, tem os palestrantes, mas não, tem toda uma cadeia envolvida e esses eventos cada vez mais movimentam a economia, né? Seja a questão da comida, como é um evento longo, tem que ter lá os alvarás todos, de tudo, né? Exatamente, precisa quem monta a tenda, precisa de toda a energia das pessoas que ali estão trabalhando, né? É também trazer para dentro do seu empreender, do seu movimento, de um evento, outros empresários também, né, Marina? Com certeza.
O Conecta em especial, o festival, na verdade, né? Ele é um evento que o custo dele é superior a R$1 milhão. E esse 1 milhão a gente investe totalmente na cidade. Então a gente pega fornecedores de dentro da cidade. E isso só o custo do evento. Mas aí tem pessoas que vêm de fora. Então a gente tem a rede hoteleira que movimenta, a gente tem a parte gastronômica que aumenta, até a questão de locação de veículos, de transporte. Uber, VaptVupt, enfim, né, outras ferramentas que tem. Então, tem toda uma cadeia realmente que é beneficiada. E a gente, quando faz o evento, a gente também tem esse cuidado, né? Tu falou preocupação, acho que não é nem a palavra, acho que é o cuidado. Então, é o cuidado de trazer essa movimentação para dentro da nossa região. Porque o Conecta, ele quer desenvolver outras pessoas, ele quer ajudar, mas ele também quer desenvolver o território, a região. Então, eu acredito que é isso, o nosso movimento, ele faz um 360 que quer movimentar tudo e ajudar todo mundo. E não é porque é um evento de 1 milhão, a gente faz eventos pequenos também. Sim. Então, a ideia é que esteja sempre em movimento, porque cada pequeno passo vai refletir no resultado, né? E assim, qual foi a estratégia que foi usada de você estar com um evento de 750 pessoas? Foi um dia 750 pessoas, 3 dias 10.500 pessoas. Qual foi o salto aqui? Qual foi o salto que aconteceu para dar essa grandiosidade? Eu acredito que o formato, né? Nós acolhemos mais pessoas. É um evento, como vocês falaram, tem muitos eventos, mas é um evento diferenciado, é inovador. Ele é o primeiro evento cultural que é de educação e empreendedorismo, né? Geralmente o Ministério da Cultura aprova eventos, shows. Esse evento tem apoio da lei de incentivo. Isso, então nós, de 2024, ele foi incentivado através do Ministério da Cultura, né? A Lei Rouanet, e hoje nós temos também através do PIC, né? Que é nós aqui também estamos aprovado o nosso projeto, o podcast, pela Lei Rouanet, porque não é um projeto só de podcast, né? De livros, de oficina. Você, empresária que está nos assistindo, são bem-vindos, né? Exatamente, entra a parte da educação. O que acontece? Olha aí, você vê onde está indo o seu dinheiro. Você ia pagar aquele imposto de qualquer forma e ele foi direcionado para devolver para o povo. É exatamente o que você está fazendo. Em conhecimento, entretenimento, cultura. Isso, eu acho que o salto foi justamente esse. Nós abraçamos diversas faixas etárias, né? Então, dentro do festival, nós tivemos desde a Coral da Terceira Idade, a Raia Kids, ao Boi de Mamão, as apresentações para os empresários que querem se desenvolver ou para quem está aí buscando uma transição de carreira. Então, a gente atendeu todas as idades, todas as faixas etárias, né? Então, é um evento que ele reúne muita coisa dentro de um só. Sim. E eu acredito que esse foi o salto. Show, maravilha. É justamente entender qual é a necessidade, o que eles querem ver e trazer esses atrativos, né? Porque isso atrai o público. É o que de diferente que eu vou ver nesse evento e por que eu vou lá, né? E isso entra muito na curiosidade, de você estar pesquisando, de você estar nesse contínuo aprendizado e buscando conteúdo, buscando informações. E eu trouxe aqui uns dados de uma pesquisa que eu fiz sobre curiosidade, que é considerada uma das principais soft skills que tem, e a importância dela no mundo dos negócios, principalmente para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento profissional. Porque se você tem curiosidade, você está pesquisando o mercado, você está entendendo o que as pessoas querem e fazendo a entrega de acordo com isso. E as chances de alcançar o seu real objetivo, de avançar e alavancar o seu negócio é muito maior. Olha só essa pesquisa. Um estudo realizado pelo Sistema de Análises Estatísticas, com mais de 2.000 gerentes, revela que 72% dos gerentes de recursos humanos entrevistados listaram a criatividade como uma característica valiosa entre as soft skills. Desses, 51% afirmaram que ela ganhou mais importância ao longo aqui dos últimos anos e que uma pessoa curiosa, ela gera mais impacto nos negócios, 59%, e melhor desempenho da equipe. Como essa curiosidade, como esse buscar informação, buscar esse crescimento pessoal, ir atrás, alavanca os negócios, né? Tem aí pesquisas mostrando isso. E para você fazer um bom evento, você tem que estar atento a tudo isso, ao mercado. E para lançar um bom produto, você tem que estar atento ao mercado, aos seus clientes, mas também aos seus concorrentes. E tudo isso passa
pela curiosidade de você querer conhecer, porque eu posso ter o meu negócio, mas eu posso ficar ali na minha só fazendo e entregando o que eu efetivamente sei fazer. Mas todo plano de negócios, ele requer outras questões que abrangem todas essas pesquisas, né? Isso é importante estar ligado para que cada vez mais o teu negócio também cresça. Com certeza. E eu acho que o ser humano, no geral, ele tem muito hábito de reclamar, né? Então a gente idealiza muito o cenário ideal, mas não conta que talvez o cenário ideal não chegue, ou que para chegar tu precisa fazer algum movimento. Então, às vezes, eles ficam sentados esperando que, sei lá, políticas públicas aconteçam, ou que resultados financeiros venham. E quando, na verdade, o teu resultado, 99%, pode ser que 1% é essa sorte, mas 99% do teu resultado é esforço. Sim. Então, tu tens que fazer um movimento para poder chegar nesse cenário ideal. Senão ele não vai vir. É uma utopia a gente achar que vai vir. E isso é até legal, porque quando eu transito assim, nas mentorias, nos treinamentos, inclusive pelo Sebrae, tanto empresas privadas quanto os setores públicos e até as organizações sociais civis, quase sempre uma das dores é porque não tem um cenário ideal. Ah, mas a gente não tem isso. Ai, mas falta aquilo. Quando eu tiver aquele dinheiro, quando eu tiver isso, então, é entender que o cenário ideal talvez não venha se tu não fizer um movimento. Então, acho que é esse... Sim, e Marina, com tu adquiriu também, claro que você tinha essa inquietude, tudo, mas a tua trajetória de vida talvez contribuiu para que você tivesse desenvolvido cada vez mais a curiosidade, tu disse, e a criatividade, tanto que você disse que começou a trabalhar lá nas campanhas políticas, começou a trabalhar com marketing ali nas redes sociais, onde ninguém ainda estava trabalhando. E uma característica muito forte é que hoje as pessoas que mais têm sucesso e que mais estão fazendo a economia girar são chamados da geração creators, né? Sim. São a geração creators, que é exatamente onde você cria por meio digital e vai criando presencial. Fala um pouco o quanto essa contribuição de você ter passado por isso, porque tu falou da tua intuição. Tu tem intuição, todo mundo tem intuição, né? Sim. Mas ter intuição assertiva o teu conhecimento contribui para que ela fique mais alinhada, né? Com certeza. E eu acho que, acima de tudo, o autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente entende se aquela intuição ela é realmente uma dica ou se é eu que estou almejando algo. Enfim, eu consigo entender se de fato é uma intuição ou um pensamento intrusivo, né? Porque tem várias vozes dentro da gente, né? É a intuição ou é aquela vozinha querendo que aquilo dê certo? Será que é isso? Será que eu tô me auto-sabotando? Será que é isso ou é isso? Então, por isso que eu digo, a inquietude, ela pede silêncio. A gente tem que ter esse silêncio para interpretar, né? Mas óbvio que tudo é uma construção. Eu desde criança eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de autoconhecimento mesmo. Sim. Então com 10 anos eu já lia livros de autoconhecimento. Então eu acho que isso me ajudou muito. A questão da política com certeza ajudou e é bem interessante porque eu comecei de curiosa mesmo, de buscar as coisas. E quando eu comecei há muitos anos atrás, não existia o embalde marketing, né? Não existia essas coisas. E a minha ideia era fazer com que o candidato se aproximasse da população, que as pessoas se identificassem. Aquela época, eu já fazia isso. Então, aí foi onde eu comecei a entender, mas existe um estudo, eu não estou criando, não é uma novidade. Então, o que eu posso aperfeiçoar? O que eu posso aprender? Então, por isso que eu tô até tentando agora entrar no mestrado, só que tá difícil os horários. Mas eu tô sempre estudando, eu tô sempre buscando pelo menos uma leitura, ou tá ouvindo podcasts, que é super importante. Muito importante. É muito. Então, assim, o meu entretenimento é adquirir conhecimento. Então, eu tava falando aqui antes nos bastidores, 9 horas dentro do carro. Eu não ouço rádio, eu ouço podcast. Spotify, né? Eu ouço conteúdo, então eu aproveito o meu tempo da melhor forma possível. Claro que às vezes é importante a gente desligar também, né? Sim. Até porque, como eu já falei, eu também tenho filha pequena, então a gente entender os momentos, mas com certeza buscar o conhecimento e estar em movimento para isso foi um dos meus grandes diferenciais.
E eu espero que seja daqui para frente ainda mais. Tanto que foi para coach, psicanálise, né? Parecem caminhos diferentes. Não se comunicam. Mas tudo se conecta. E tudo foca também no autoconhecimento, né? Tudo a gente usa. E, na verdade, assim, todos os meus estudos, incluindo o direito, na verdade, que eu não continuei por questões pessoais, mas todos eles eu busquei pensando para mim. O que eu vou evoluir na minha vida com isso? Sim. Tá, o direito eu vou conseguir entender melhor as leis, vou conseguir entender melhor sobre as políticas, que eu tinha muita curiosidade sobre as políticas públicas, assim, ainda tem, tanto que eu fiz pós-graduação em MBA também nessa área. Então, eu acredito que foi sempre buscando conhecer a psicanálise. Eu fui em diversos tipos de terapia e eu não me sentia ouvida. Eu falei, não, então eu vou entender como é que se estuda, Sim. como é que eles aprendem para aplicar. E aí foi quando eu comecei a ter uma visão um pouco melhor sobre isso. O coach também, quando eu fiz, era aquela... E ainda tem, né? É muito preconceito com o coach, né? Por isso que eu tenho o maior prazer de dizer que eu sou Master Business Coach Sistêmica. Porque eu tenho muita seriedade. Eu tenho seriedade, não é muita, né? Outro é sério, outro não é, no assunto. Eu sou séria no que eu faço, eu sou comprometida no que eu faço. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Tem gente que diz assim, ai, Carla, por que tu não disse que tu és mentora? Não, eu mentoro também. Mas eu tenho as ferramentas, porque as ferramentas do coach, elas são importantíssimas. Até eu ia falar aqui, eu tenho que a gente estava falando antes sobre palestra, sobre os perfis comportamentais, que antigamente só usava os perfis comportamentais para RH, e hoje se usa perfil comportamental para a área de vendas muito forte também, e para as conexões. Porque se você sabe que o comportamento de uma pessoa, ela tem de ir por aquele lado, por que você vai perder tempo fazendo de uma outra forma? Ninguém vai ser como você. As pessoas são o que elas são. Elas podem melhorar, elas podem ir para outros voos. Então, tu tendo entendimento de te autoconhecer e identificando no outro, a comunicação melhora, os resultados melhoram, você vai ter mais tempo para ter o ócio criativo, que também é preciso, né? É o caminho, é o autoconhecimento para qualquer situação. Isso é bem interessante, porque hoje mesmo, né, Carla, eu falei, a gente podia falar com tal pessoa. Não é o foco falar desse jeito, então a Carla já vai trazendo, ela já conhece o perfil comportamental dessa pessoa, em especial, e ela já disse, não, vamos por esse caminho, vamos tentar um outro caminho que a gente vai chegar mais fácil. Então, olha só, o conhecimento, fazendo essa avaliação e conhecendo o real perfil dessa pessoa... também encontra caminhos, né? Facilita essas rotas. E você falou aqui de coaching, tu é também do Sebrae, né? Trabalha com foco aí também... É consultora lá, né? Consultoria do Sebrae. E como conciliar tudo isso com uma filha pequena e com casa e com eventos e com tudo isso, Marina? É uma loucura. Inclusive, ela tá indo... Rondônia, tu vai? Rondônia. Tá indo pra Rondônia, não faz só consultoria do Sebrae aqui, faz lá também, faz fora em outros estados. Enfim, é uma loucura mesmo. É uma riqueza, né? Mas tem uma filha pequena. E aí? Não, graças a Deus tem o suporte familiar também, né? Meu marido é muito presente. E aí, na ausência de um ou de outro, a gente tem a avó que apoia. Mas principalmente eu acredito que quando a gente se esforça, que é algo que a gente quer, que a gente sonha, fica mais fácil de conciliar, né? Com certeza é difícil, eu enfrento diversos desafios e eu até não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas criam uma imagem que parece que é tudo tão fácil e aí o outro olha e fala, eu não vou chegar lá nunca, como que faz isso? É equilibrando pratos, é realmente complicado, né? Então, agora a gente tá com uma invasãozinha aqui. A gente fala, bem na hora que ele falou ela apareceu. Nós tivemos o prazer de ter uma fala com a Luísa Helena, né? E ela fala com a categoria sobre culpa. Ela não foi criada para ter culpa. Que ela teve uma mãe especial, que ela não foi criada para ter culpa. E que a culpa, as mulheres não devem ter culpa. Elas fazem o melhor que podem, elas dão o melhor que podem. E é isso.
sem nenhum tipo de cobrança para si. Como é que é a culpa para você? Porque para nós a gente já sabe como é que é, né? Pronto. Não, eu acredito que todas nós lidamos com a culpa diariamente. A questão é entender se faz realmente sentido, se vai mudar a minha vida eu manter aquela culpa ou se eu tenho que trabalhar ela. Então, eu tenho muito e eu tento equilibrar. E aí eu falo muito até a técnica Pomodoro, coisas simples são eficazes. Então, assim, quando eu tô dando atenção, eu dou atenção de fato para aquilo, né? Então, o meu momento de estar com a Lara é o momento de dar atenção para a Lara. Aí eu tento largar o celular, né? Então, é o momento dela. Então, eu acho que o equilibrar é isso, é a gente entender que não tem... E assim, às vezes vai ser um dia, eu vou ficar 20 minutos. E vai ter um dia que eu vou ficar o dia inteiro na função. E é entender que eu posso equilibrar, né? E fazer também a criança entender isso. Porque quando ela entende o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, que tem algo maior por trás e a gente não tá deixando de lado, tanto que... Não é abandono, né? Não é um abandono, Isso. tanto que ela vai pra tudo comigo, né? Às vezes ela viaja comigo, às vezes Inclusive ela vem está pra aqui, podcast. gente, hoje. A Lara tá sentadinha ali olhando. Então ela vem pro podcast, ela viaja comigo, ela vai pros eventos, dentro do evento ela participa, ela entrega brindes. Então é entender que eu tô fazendo o melhor que eu posso realmente. E a culpa sempre vai aparecer, mas ela não pode ganhar o espaço. Ela não pode ser... Não alimenta, né? Ela não pode ser alimentada, ela não pode permanecer, ela pode vir e ir embora. Sim. E tá tudo bem também ela presenciar tudo isso, né? Essa tua tudo correria, ótimo. às vezes, do dia a dia aí, de estar num podcast e estar em cima do palco no evento. Ano passado eu fui no Conecta Mais e ela tava lá em cima do palco fazendo... Invadindo. Fazendo sua participação especial. Exatamente. E tá tudo bem, é essa vivência também dela tá vendo, né? O trabalho aí dos pais, Sim. da família, e estar envolvida nisso também, né? Eu acredito que é importante pra ela, pra entender o contexto do mundo também, né? A gente não pode botar numa bolha e achar que o momento dela vai chegar também, é entender as raízes, o porquê que a gente faz isso, né? E além disso, eu acho que é importante para quem nos assiste também entender que é possível. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Sim, eu tenho filho pequeno, mas ela vai comigo. É entender que é possível e que aquilo ali é para todo mundo. Senão não tem idade para tu aprender e ter novos conhecimentos. Sim. E o mercado está cada vez mais preparado para receber também isso, né? Sim. Essa mãe que às vezes não tem com quem deixar o filho. Há controvérsias também, né, Edi? Mas eu acho no que nosso ambiente, ok, mas tem muitos ambientes tem que muito não. isso. né? Eu confesso que, assim, como eu falei, eu sempre busquei muito conhecimento. Eu Claro. sempre fui em muitos eventos. E eu nunca fui num evento que tivesse um espaço para eu levar a Lara. Então, ou eu não tinha como eu e meu marido ir ao mesmo evento, porque alguém tinha que ficar com ela. Então, a ideia do festival, virar o festival e ter o espaço para criança, foi um pouco disso. Foi uma demanda sua. Foi uma demanda minha, que até... Não minha, né? Que eu Não vejo sua, todos né? Que tu têm, olhou, né? Então, assim, até hoje eu não vejo tanta acessibilidade para isso, sabe? Tanta receptividade para as mães e para os pais. Então, eu acredito que é um diferencial nosso também. E vejo que as pessoas já estão olhando com outros olhares. Mas até então era muito complicado tu ir para um evento com uma criança. Sim. Eu acho que tem um pouco mais de entendimento, mas não de possibilidades Isso. abertas, né? As pessoas Entende? falam, mas não executam. Exatamente. Ai, preciso levar minha filha, preciso deixar, preciso dar atenção. Mas na prática, às vezes, não é bem assim. E né? a gente é julgado o tempo inteiro, né? Ah, sim. Porque, assim, mas tu não tens uma rede de apoio. Aí se tu tem uma rede de apoio, tu deixa a criança. Isso. Mas tu deixou a criança. Isso. Então, vocês querem o quê? Ai, então é tão Fica- bom ir pelo que a gente quer, o que a gente pode, a o que intuição. resolve. Aí e a intuição pronto. também, Deu. a intuição também resolve. Nunca E vai fica agradar. tranquila. Por isso que seguir o teu caminho, seguir as coisas que você acredita, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você segue as coisas que você acredita, porque você não vai agradar todo mundo. A gente diz isso muito, muito aqui. E tá tudo maravilhosamente bem. Você trouxe uma frase que chamou a atenção. Ideias só ganham força quando encontro gente disposta a fazer acontecer. Palavras conectam, atitudes transformam. Ela serve muito para esse universo do empreender feminino. Não basta ter a ideia, é preciso tirar do papel, fazer acontecer, como você aplica no seu dia a dia. Não basta dizer assim, o que não tem eu crio, sem saber o comprometimento e colocar a mão na massa, porque tem umas ideias aí que os CEOs, os diretores, quem cria não pega no operacional.
ele é o último a largar o operacional. Claro que não vai olhar só para isso, mas se ele não souber, se ele não estiver ali junto, não vai saber o que é criar. Criar não é só assim, agora vamos criar. Eu sempre falo, uma empresa bem estruturada, o CEO talvez não precise realmente colocar a mão na massa, mas ele tem que saber como executar cada atividade dentro do seu negócio. Um dia ele colocou a mão na massa, né? Porque como direcionar, né? Sim. E até assim, ele tem que ser o exemplo. Então, se vem um funcionário e diz, ninguém sabe fazer isso, perdeu totalmente a credibilidade e referência. Com certeza. Então, obviamente, quando tu começa, a gente tem multitarefas dentro de um mesmo negócio. E aí, conforme vai o ambiente crescendo, a estrutura da empresa crescendo, tu consegue dividir, delegar tarefas e ficar mais na parte estratégica, digamos assim. Mas para tu chegar nesse momento, tu tens que passar por todos os outros. Senão tu não vai ter credibilidade dentro das tuas funções, das tuas atividades, né? Até para tu ser uma referência e uma inspiração pro teu colaborador. Com certeza. E hoje em dia, cada vez mais se fala sobre líderes que inspiram, né? Hoje a questão não é vertical. Né? Ela tem uma dimensão muito grande, muito além disso, né? E se você não sabe fazer, é complicado. E até mesmo entra nessa cultura organizacional, né? Qual é a cultura que você está passando para o teu colaborador? Será que ele realmente está falando a minha linguagem? Se eu não mostrar qual é a minha linguagem, o que é que eu quero, qual é a minha visão de negócio, a minha missão, enfim, como que ele vai assimilar isso, né? Como que ele vai fazer acontecer sozinho? Não, ele tem que estar ali acompanhando, orientando e até mesmo saber mandar, né? Como falam, né? Não adianta, a gente também tem que ter esse olhar por trás. Essa autoridade, né? E assim, quando o colaborador, quando toda a equipe, né? É um time, porque quando você faz um evento, não são teus funcionários, pessoas contratadas, pessoas que ali muitas vezes estão voluntárias também, que a gente sabe que acontece, eles têm que saber que podem contar contigo, né? Eu estou aqui por um propósito que tem o evento e a responsabilidade de tantas pessoas estarem envolvidas nisso, né? O teu evento Conecta Mais vai ser que data mesmo? Dias 12 e 13 É o festival, né? O festival é dias 12 e 13 de setembro. Durante o ano a gente faz outros eventos, né, de diversos temas, então liderança, vendas, networking, economia prateada, sustentabilidade. Sim. Agora há pouco teve com a economia prateada. A gente quer ver se faz mais um ainda dentro do calendário de 2025. Então a gente tem durante o ano diversos microeventos, né, que são um movimento para o festival, né? Esse ano o festival vai ser dias 12 e 13 de setembro em São José. E já vou aproveitar e convidar todo mundo aqui, espero vocês lá. Legal, é isso, porque é só ver a programação, tem o site, né? Isso. Tem toda a programação ali. A gente coloca o site aqui, né? Vamos colocar aqui na nossa descrição. Festivalconectamais.com.br. Isso. Boa. E olha, estaremos lá, né? Também, né? Porque é mais uma oportunidade de buscar conhecimento, né? De buscar o que é que está acontecendo, quais são as novidades. Vai ter espaço kids, está sendo organizado. Então, mães que têm os filhos, como o evento é o dia todo, às vezes tem essa dificuldade, mas vai ter prazo de alimentação, vai ter toda uma estrutura para... O evento, ele tem, a gente diz que são 3 áreas, né? A área cultural, a feira de negócios e o palco principal com palestras. Na feira de negócios também tem outro palco. Todas essas áreas são gratuitas. A única área que é paga é a plenária principal de palestras, que a gente vai divulgar ainda os nomes, mas é totalmente aberto à população, gratuito. Quem quiser conhecer a feira de negócios, quem quiser ouvir as palestras da feira de negócios também, é tudo aberto à população. Tem área kids, tem apresentação cultural, tem boi de mamão, enfim, são diversas atrações. E isso só é possível porque esse projeto entrou numa lei de incentivo, porque esse projeto tem um valor ali que pode proporcionar à população a estar com conhecimento, com diversão, com um ecossistema saudável. Eu te agradeço muito. Eu amei, tá? Não sei se você gostou, mas foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que vamos acrescentar, junto com as outras mentoras que já passaram por aqui, a importância de botar a mão na massa no empreender, e que não é assim da noite pro dia, que isso começou lá com 14 anos. Você está com quantos anos hoje? 32. 32, uma jovem menina, uma jovem mulher. Com 32 anos, então é uma construção. Com certeza. Então,
preste atenção no que você coloca energia. Todo trabalho tem um resultado, todo conhecimento vai te levar para algum caminho. Se alimente de coisas boas. Te convido a compartilhar o podcast aí, Pode Ir Mentorando com Elas, que é um produto gratuito que chega na casa, no rádio, na televisão, aonde você estiver. Com muito amor. Marina, tu quer deixar uma última mensagem aí para essas mulheres que têm um projeto às vezes no papel, mas ficaram receosas e ainda não tiraram? Eu acredito que é o que a gente está falando até agora, né? Todo grande movimento, todo grande resultado, ele começa com um pequeno passo. Então, acredite nos pequenos passos. Daí, como a gente falou aqui que tem diversos tipos de estudos e coisas diferentes, não acredite que você está atirando para tudo quanto é lado. Não, cada conhecimento que você adquire, por mais distante um do outro que pareça, ele com certeza tem um resultado efetivo na tua vida. Então, não tenha medo. Só continua e vai de pequenos em pequenos passos. E acredite um pouquinho na tua intuição também. Ah, legal. Muito obrigada, Marina, pela tua presença aqui, por deixar esse conteúdo e a gente poder mentorar a três aqui, trazendo mais informações e novidades. Afinal, é esse o objetivo, né, do nosso Pode Ir Mentorando com Elas. E eu quero destacar novamente as nossas apoiadoras, a Jana Vieira, Personal Beauty, a Cris Maia, do Head Design, a nossa consultora, a advogada Marcela Cardoso, e a nossa querida Rúbia Covel, ela que é a nossa patrocinadora, terapeuta. E muito obrigada, meninas, pelo apoio de sempre, por essa aliança. E convido vocês a seguirem nosso Instagram, se inscreverem no nosso canal do YouTube, o nosso Spotify, que tá aí também. Tá andando de carro, tá numa viagem? Coloca o Spotify para rodar e vai vendo. Temos outros episódios lá atrás, vários episódios que a gente já fez, já postou. Perdeu alguma coisa, corre lá, dá uma olhada também. Foi uma das dicas de hoje da nossa mentora, né? Exato. Que falou sobre que não escuta rádio sim, Spotify, outras coisas, não escuta nada que não tenha conteúdo bacana. Exatamente, constante busca pelo conhecimento, né? Curiosidade acima de tudo. Obrigada, meninas. Obrigada. E até uma próxima. Pode Ir Mentorando com Elas.